O primeiro recado da semana começa com o tema saúde. A nossa convidada é a fisioterapeuta com especialização em gerontologia, a Cristina Ribeiro. Cristina, você vem para falar de um tema que ainda é tabu. Que a gente, para reconhecer que nós vamos envelhecer, parece que não, né? Isso. Nós vamos virar purpurina. Que é de um dia para o outro. Que é de um dia para o outro. Esse processo de envelhecimento preocupa muitas vezes, né, a parte externa. Principalmente as mulheres, que você vai falar especificamente para elas num outro momento. Mas hoje a gente vai falar do ser humano como um todo, que ainda não reconhece que a gente vai passar por essas etapas, mas que nós podemos avançar nessas etapas e não retroceder, não é verdade? Isso. É importante, assim, eu sempre comento, né, da questão do conhecimento do que vai acontecer com a gente. Né? Então, se nós, assim, estudarmos um pouquinho, ou assim, ler algo a respeito, né? As entrevistas também vão ajudar bastante, e conhecer o que vai acontecer com cada um de nós, né? O que acontece com o ser humano. Porque, assim, a gente quer ser idoso, né? Claro, para viver um pouco mais, né? Eu falo que, assim, se tudo der certo, nós que ainda não somos idosos, um dia seremos, né? Mas, e aí, até chegar lá? Né? Então, assim, tem muito tabu, né? Até comento que, assim, nas livrarias, tudo que às vezes a gente ouve é muito assim, combatam o envelhecimento. É, essa palavra combate. Isso, não é uma guerra, né? Não é, a gente não está com uma guerra, assim, combatendo alguma coisa. Então, realmente, assim, tem muitas mudanças que o corpo passa. Agora, se a gente se cuidar, né? Se tiver esse conhecimento e a prevenção, né? Eu acho que é isso que é o importante, porque hoje não é um desafio ser idoso, chegar aí a 60, 70 anos não é mais um desafio como antigamente, só que com que qualidade? Que é o que nós queremos. Isso, com qualidade. Você disse que muitas mudanças ocorrem no nosso organismo, a gente só vê as visíveis, né? As ruguinhas que chegam, aí já me preocupo, mas eu não me preocupo com os meus ossos, a minha musculatura, eu não me preocupo com as minhas articulações. Dificuldade é essa, porque a gente não enxerga, né? Não enxerga. E aí é onde que a gente vai começar a ver, quando começa uma dor, ou quando às vezes ocorre, que aí é claro, né, mais avançado, aí uma fratura. Né? Então, assim, principalmente as mulheres, né, nós, a gente precisa se cuidar por toda alteração hormonal, pela questão da menopausa. Então, isso precisa acontecer desde já, né? Costumo também dizer que, assim, a velhice é um resultado das nossas escolhas hoje. Então, o que a gente está escolhendo? Que hábitos que a gente está escolhendo? Qual o tipo de alimentação que a gente está escolhendo? Né? Então, tudo isso já pode ser feito hoje. Né? E com tranquilidade, eu diria, né? Tirando essa palavra combate que você acabou de citar como um mau exemplo. Porque assim, fica muito essa questão, né, da velhice ou da questão do idoso ligado à doença. Né? Eu acho que, assim, sinceramente, tem muitas mudanças, tem muitas perdas. Né? Eu até, assim, a questão de dizer, né, a melhor idade, eu acho que isso é relativo. Né? Porque assim, quando a gente fala com o idoso, às vezes ele pode achar que é a melhor idade, mas se colocar isso como um chavão, de alguma maneira, encoberta algumas alterações que não são tão positivas. Mas assim. Que você pode aprender a lidar. Isso, e essa é a nossa ideia hoje, que a gente aprenda a lidar com essas mudanças que não são tão positivas, mas vão ocorrer. Isso, é natural, é a vida. É a vida, é conhecer o nosso sistema. Isso. Né? E quando você conversa com alguém que já está numa fase muito adiantada de uma patologia, qual que é o principal recado, né? Breca-se, né, dá uma brecada naquilo que está acontecendo, a gente consegue retroceder. Como que é a visão hoje dentro da tua área que você se tornou especialista, na gerontologia? Varia muito, né? Então, assim, varia do tipo de doença, né? Então, hoje a gente tem os vários tipos de demência. Né? A gente tem mais de 60 tipos de demência. Uma delas é a doença de Alzheimer. Né? É uma doença progressiva e que não tem cura ainda. Né? Então vai depender do que comprometimento, qual que é o diagnóstico do idoso. Né? Só que assim, o quanto antes for diagnosticado, tem como a gente dar uma qualidade de vida melhor. Mesmo na doença de Alzheimer, por exemplo. Porque se for diagnosticado corretamente, tem hoje atuação de equipe multidisciplinar, tem medicamentos, que dá para ele ter uma sobrevida e ter anos, né, ainda muitos anos produtivos. Só que precisa ter um bom diagnóstico. Então, o importante, assim, cada um de nós observar os nossos idosos.
não achar que faz parte do envelhecimento. Então, às vezes o idoso, né, a pessoa vai envelhecendo, vai ficando mais triste ou mais isolada. É normal, ele está envelhecendo. Não é. Não é normal, ao envelhecer, a pessoa vai ficando triste. Às vezes, já pode ser o início de uma depressão. Né? Então, precisa logo, né, assim, diagnosticar, levar para o médico. Né, para quê? Para o quanto antes ter uma intervenção. Hoje a gente tem muitas possibilidades, então tem que aproveitar isso. Não né? é o pré mesmo, então, né? Não é chegar lá, não é porque o processo é natural, porque tem coisas que a gente compra como natural, então nós vamos desmistificar isso aqui hoje também. Né? Não é, então assim, o autoconhecimento também passa por aí, né? Então eu tenho, por exemplo, na minha família dos dois lados, tanto de pai quanto de mãe, eu geneticamente, assim, a questão hereditária, eu tenho comprometimentos vasculares. Eu ainda não tenho hoje. Mas nos meus dois lados da família vem. Então, assim, é algo que eu já tenho que, né, ter um alarme aí, alguma coisa para, vai regularmente, né, no vascular, ter esse cuidado. Então, cada um de nós, se começar a pesquisar na família, ver o que tem, né, de qual é a tendência da família, quais são os aspectos hereditários. Com isso, a gente já vai poder se prevenir. Olha como é a mentalidade, né? Até eu, como apresentadora, já te coloquei, né? Quando eu já estou com a patologia, eu quero retroceder. Não, a ideia é não chegar na patologia. Não chegar, e se chegar, chegar da melhor maneira possível. Ainda que seja dentro desse processo natural que você citou. Isso. Tá. E hoje, como estão dentro dessa linha os medicamentos? Eles entram nesse processo de prevenção? Você eu usa? Uso, né? Assim, eu enquanto fisioterapeuta não posso prescrever, né? Porque né, apenas o médico. Mas assim, hoje a indústria farmacêutica, ela é assim, é uma indústria super, né? Com grande potencial, né? Então tem medicamentos maravilhosos. Só que assim, o que acontece com o idoso? Que a gente tem que ficar muito atento. É a polifarmácia. Então é muito difícil o idoso, né, na maioria deles, tá? Então, assim, quem nos ouve que pode até falar, nossa, mas eu não tomo nenhum medicamento, tal, que ótimo, né? Mas, assim, com o envelhecimento, a própria, né, questão e cultural também, tem muito uso de medicamento. Muito. Então, tem até aqueles idosos que eu já vi também, tem hoje grupo de WhatsApp que, olha, eu descobri um medicamento novo, tá dando certo pra mim. Ali sempre em dia, né? Isso, então assim, isso a gente tem que tentar falar um pouco mais a respeito e informar que não é assim. Né? Às vezes um medicamento para um pode ser bom, para o outro não. E às vezes a interação de um com o outro pode dar um outro aspecto não tão favorável. Né? Então eu vejo que assim, se for necessário realmente, né, é interessante que use, né, com prescrição médica. Só que também assim, às vezes o que acontece com o idoso? Vai em um médico e aí não informa ou assim, não foi perguntado, enfim, o que ele, né, costuma, o que tem de uso medicamentoso. Aí vai no outro, ele prescreve outros. E às vezes o idoso ou a família não informa. Então, às vezes ele acaba ficando lá com aquela polifarmácia. Né? Uma simples comunicação já ajudaria, né? Claro, leva, não consegue, de repente, não lembra leva todas as caixinhas, né? Sim, leve exatamente. Isso, entendeu? Tenha um médico como referência. Eu gosto sempre de dizer, não importa, né, eu sempre defendo a ideia do geriatra, né, que é o médico especialista no idoso, só que na ausência de um geriatra, mas eu tenho aquele que é o meu cardiologista já de anos, né, o meu reumato, tudo bem, que ele seja um médico que vai olhar o idoso como um todo, e não apenas uma parte. A Cristina é a nossa convidada para outros bate-papos nessa linha de raciocínio. O próximo, aliás, vai ser dirigido a nós mulheres. Aproveitando o mês de março. Isso. Mostrando que a preocupação com o envelhecimento está muito só na parte externa. E a gente precisa começar a pensar no nosso organismo como um todo, esquecendo só, esquecendo que não existe só pele, né, pálpebra, enfim. Cabelo, não é, Cris? Temos muito mais, nós somos um todo. E nesse todo você vai nos ajudar a entender exatamente quem nós somos. Com certeza. Tá bom? Até um próximo encontro? Obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço. Se você perdeu a entrevista, uma entrevista muito bacana com a fisioterapeuta, especialista em gerontologia, Cristina Ribeiro, acompanhe na nossa internet. O Facebook está lá esperando por você, pela sua curtida e compartilhado. O bate-papo dela foi muito legal, falando desse processo de envelhecimento pelo qual todos nós vamos passar,
mas nós precisamos passar com naturalidade. Então o nosso próximo bate-papo vai ser de mulher para mulher, tá bom? Cris, até o próximo encontro. Obrigada. E você fica por aqui que tem mais bate-papo com o nosso Pós-Mulher recheadíssimo.